Essa aqui é mais uma aula do capítulo 28 do nosso módulo 5 do curso de HTML. Nós estamos falando sobre grid. E agora nós vamos para a parte 2 da nossa aula de mão na massa. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do módulo 5 do seu curso de HTML5 e CSS3. O meu nome é Gustavo Guanabara e agora nós vamos botar a mão na massa para aplicar aquelas 4 propriedades que a gente viu na aula anterior. Na verdade, há 2 aulas atrás, na primeira parte da mão na massa, eu te mostrei um botãozinho lá que mostrava um grid com 4 propriedades, que é Align Item, Justify Item, Align Content e Justify Content. E no vídeo anterior a esse, a gente viu na teoria como funcionam essas 4 propriedades, o Align e o Justify, tanto para Items quanto para Content. Agora chegou a hora da gente arregaçar as mangas e botar isso em prática usando o exercício que a gente fez na parte 1 do Mão na Massa. Fechou? Então, vamos à aula, só que antes um recado do nosso patrocinador que é muito importante pra gente. Você que está aqui assistindo esse novo módulo do curso de HTML, está aprendendo agora, ou já aprendeu há algum tempo, não sei a que ponto você está do curso, a hospedar o seu site gratuitamente utilizando o GitHub Pages. Só que você também deve ter notado que ele é bem limitado, até porque ele é de graça, então não tem como ter muitos recursos, além do HTML básico, CSS básico e o JavaScript inicial. Mas se você quiser uma hospedagem profissional, com suporte a PHP e muitas outras ferramentas premium, inclusive ganhando, além da hospedagem, ferramentas que são pagas, ferramentas caras, sem pagar mais nada por isso, e também cursos para você aprender a utilizar a maioria dessas ferramentas. Pois então, torne-se agora mesmo um cliente, uma cliente da Hostnet. E lá, escolhendo o plano Cloud a partir do plano trimestral, você também ganha domínio grátis. Torne-se agora um assinante da Hostnet e leve o seu site para os melhores servidores que a gente pode oferecer. Acesse agora o site da Hostnet, apontando o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Voltamos agora para a sua programação normal e já vem a tela do computador aí para você fazer sua prática de HTML. Então, olha só, já estou aqui no meu ambiente do Windows, estou com o editor aqui e estou com o navegador rodando aquele código que a gente viu na aula passada, né? Na aula anterior, que foi a parte 1 lá do Mão na Massa. Então, se você não sabe para que serve nenhuma dessas propriedades, né? Display Grid, Grid Template Columns, Grid Template Rows, eu não vou te explicar isso aqui agora, eu te expliquei isso anteriormente. Então, assiste os vídeos anteriores, não fica pulando etapas, que senão você vai se enrolar. E aí, olha só, eu mostrei isso aqui no final, ó. Você vai inspecionar. Aqui embaixo, às vezes aparece fechadinho, né? Você tem que abrir o body. No nosso caso aqui, a visualização de grid já está ligada, mas às vezes já aparece desligada. Cliquei aqui, já mostrei o Grid View. Aqui tem as identificações de cada uma das linhas, né? Linhas horizontais, verticais e horizontais. Enfim, já está aqui. E eu te mostrei, quando você seleciona o container certo, ele mostra aqui, ó, do lado do Display Grid, as 4 propriedades. Eu falei para você ir clicando, né, verificando como é que é e tal, mas fica meio perdido se você começa a clicar e não entende para que serve cada um deles. No vídeo anterior, a gente mostrou a teoria de cada um deles, ó. Inclusive algumas a gente clica e nem funciona direito. Provavelmente você brincou com isso, mas não tem entendido completamente como funciona o negócio. O que nós vamos fazer? Ó? Se você mexeu nessa configuração, primeiro, ele não faz a configuração, ele te mostra como seria se a configuração, por exemplo, de Justify Content tivesse como Center. E, por exemplo, o Align Content, se tiver como Center também, a configuração é essa, fica centralizada. É uma outra maneira de centralizar a centralização absoluta, como a gente fez lá no Flexbox. Porém, isso aqui você não fez a configuração, isso aqui é uma simulação de como seria. Então, vou atualizar aqui para ele voltar ao normal. E esse aqui é o meu grid normal, certo? Inclusive, ó, se você desligar aqui, você volta à visualização normal. O container está com uma borda azul e os itens estão com uma borda vermelha dentro de cada um deles. Ele está com esse espacinho aqui porque eu coloquei o gap, mais uma vez dizendo, durante a aula eu ensinei como se fosse grid gap, só que o grid gap foi depreciado nesse intervalo de gravação das aulas, aí virou somente gap. Sem problema nenhum, você já anotou isso. Então, vamos ligar aqui a visualização do grid e vamos fazer as primeiras configurações seguindo aquilo que a gente viu no vídeo anterior. Como eu disse anteriormente, a configuração padrão é o normal, que o normal para essas 4 propriedades seria o stretch. Eu vou te provar isso aqui já já. Então, vamos colocar as 4 propriedades aqui que a gente tem. É o Align Items, vou botar normal, tá? Só para ele ficar exatamente do mesmo jeito. Você vai ver que nada vai mudar aqui na visualização. Justify Items, vou botar normal também. Vou fazer Align Content, também vou colocar normal. E Justify Content, também com normal.
né? O normal, como o próprio nome sugere, é o normal, né? É o natural. Se você substituir essas palavras normal pela palavra stretch, quer ver? Bom, vou segurar o Alt aqui, vou selecionar todos eles e vou mudar para a palavra stretch. Certo? Mudei todos eles para a palavra stretch. Não mudou nada. Isso porque o normal dele é o stretch, né? Que nem eu botei até na aula anterior, eu nem botava a palavra normal, né, no vídeo anterior. Eu botei a palavra stretch direto. Mas a palavra-chave normal aqui é a configuração padrão da propriedade, que no caso, se o teu navegador estiver obedecendo às normas do W3C, é o stretch. Beleza? Vamos começar aqui com o Align e o Justify para items. Vamos ver primeiro esses dois primeiros aqui. Lembrando que os itens são esses que estão com bordas vermelhas. Por padrão, o Align Items e o Justify Items vai fazer a configuração stretch para os dois. Ou seja, tanto na vertical, que é o Align, quanto na horizontal, que é o Justify. No vídeo anterior eu te mostrei o bizu, né? Dei a dica lá para você anotar. Align, sempre vertical. Justify, sempre horizontal para grid layout. Para Flexbox já muda, depende da posição do eixo, enfim, como eu disse anteriormente, é um pouco mais confuso no Flexbox, eu assumo, eu admito. Mas aqui no Grid Layout dá para seguir esse padrão lá. Vamos começar o Align Items aqui, o alinhamento vertical, que a gente viu, sem levar muito tempo mais, né, além do que a gente levou na aula passada. Eu posso botar Start, ele vai colar automaticamente lá para cima, e aí você vai vendo aqui, ó, na visualização, na renderização, você vai ver que o item é a borda vermelha. Todo esse espaço aqui vazio, fica vazio dentro do grid, mas você vê o pontilhado aqui, que é o pontilhado imaginário do grid. Se você a qualquer momento desligar a visualização do grid, você vai ver como ficaria o teu conteúdo, né, organizado dentro da grade, certo? Esse grid view aqui, ele é muito útil para você ver o pontilhado. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar, aqui embaixo, perto da minha cabeça, você vê que não tem elemento nenhum, né? Parou no H, né? Se você botar o I, ele vai ficar, né, aqui. Mas visualizando dessa maneira, com o grid view ligado, você vê que existe um espaço ali, existe uma célula para ser preenchida, porém, como não existe elemento, né, como não existe item, ela ficou vazia. Inclusive, também tem um jeito de você organizar os novos itens sendo adicionados no lugar onde tem espaço, não necessariamente no lugar que é o último a ser acrescentado. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Eu acho que a gente vê isso dentro desse curso introdutório aqui. Mas vamos lá. Start, tá no início. End, no final. Ó, colou no final. Se eu botar Center, é o alinhamento vertical, tá vendo? Ele tá, a célula tá andando para cima no start, para baixo no end e no meio no center. Align items. Vamos voltar para o normal aqui, que é o stretch, mais uma vez. Justify. Justify é o alinhamento horizontal. Então eu tenho start, ele vai colar na esquerda. Eu tenho end, ele vai colar no final. E eu tenho o center, que ele vai ficar dentro da área relativa, né, ao item da célula, beleza? Ao espaço relativo, o espaço que foi reservado para o item. Só que eu não estou usando todo porque eu estou usando a propriedade Justify Items. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos passar para os content, para os elementos de content. Align content é o alinhamento do conteúdo inteiro. Então olha só, eu traçaria uma borda em volta de todas essas células vermelhas aqui, todos os itens vermelhos. Então se eu usar o Align content, por exemplo, Start, ele vai colar todo mundo na parte de cima, né? Já que a align é vertical, então ele cola todo mundo na parte de cima. Se eu botar end, ele vai colar todo mundo na parte de baixo. Se eu colocar center, ele vai centralizar dentro do container. Nota que o container é o azulzinho, eles estão centralizados verticalmente, já que eu estou usando align content, o conteúdo foi todo centralizado verticalmente. Vamos voltar para o normal aqui, fazer só esses três simples para você poder entender. O Justify content também, eu posso botar start, ele vai colar na esquerda. Se eu botar end, ele vai colar na direita. E se eu colocar center, ele vai centralizar, certo? E aquela centralização absoluta a gente tem também, ó. É só botar o align content, center, ele vai alinhar, ó. Se eu desligar o grid view aqui, ó, se eu desligar a visualização da grade, tá feita também. E aí tá tudo centralizado ali. Todo o grid foi centralizado de acordo com o conteúdo. Importante. Aqui eu só botei letra A, letra B, letra C, letra D. Se eu tiver mais conteúdo, ele vai se ampliar, né? Na largura e altura, principalmente. Principalmente na largura, mas também na altura desse container, beleza? Só que, vamos voltar para o normal aqui, nem tudo são flores. Existem outros valores que você pode encontrar dentro de projetos. No Align Content e no Justify Content. Que além dos clássicos Start, End e Center, a gente tem aqueles space. Então eu tenho Space Between, Space Evenly e Space Around. Vamos testar na mesma ordem que a gente fez no vídeo anterior. Se eu quiser alinhar o meu conteúdo
com Space Between, olha o que ele fez. O Space Between, o que ele fez? Ele colou, como eu disse, a primeira linha ele cola em cima, né, já que é o Align Content. A primeira ele cola em cima, a última ele cola embaixo, e aí o Space Between, o espaço entre esse espaço daqui, que eu estou mexendo no mouse, está exatamente o mesmo espaço que eu mexi no mouse aqui também. Se eu colocar o Space Evenly, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o mesmo espaço em todas as dimensões. Então, se você prestar atenção, esse espaço verde é igual a esse espaço verde, e por incrível que possa parecer, esse espaço verde é a mesma coisa que esse espaço branco. Mesma coisa aqui. É porque aqui tem a borda, ela está considerando o tamanho da borda também, a gente não fez um CSS tão completão, então é basicamente todos esses quatro espaços, ó, esse espaço de cima, esse espaço do meio, esse espaço daqui do meio e esse espaço de baixo, todos eles têm a mesma, né, dimensão, ele tem o mesmo espaçamento, porque eu usei Space Evenly. E se eu usar o Space Around, né, no Align Content, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, o espaço daqui de baixo é a mesma coisa que o espaço daqui de cima, só que não todo esse espaço. Esse espaço aqui de baixo é metade desse espaço daqui, porque é o Space Around, é o espaço ao redor. Então eu tenho esse espaço daqui, é metade desse espaço daqui, porque tem outra metade aqui que é o mesmo tamanho que esse aqui de baixo, e assim sucessivamente. O de cima é o mesmo espaço de metade desse verde todo aqui, e a outra metade desse verde está fazendo parte da célula D aqui que eu coloquei para você, certo? Então, o Space Around é um pouquinho mais complicado de entender, mas eu acredito que a explicação do vídeo anterior está mais bem desenhada, é só você voltar lá. Por isso que eu separei a parte prática, mão na massa, da parte teórica, que é a parte desenhadinha, que fica mais bonitinho, mais fácil de entender. Beleza? Isso tudo para o Align Content. Vamos voltar para o Normal aqui e vamos para o Justify Content. O Justify Content é a mesma coisa, só que agora horizontal. A gente já fez o Start, já fez o End, já fez o Center. Agora vamos para os Space. O Space Between, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a primeira coluna, colar na esquerda, a última coluna, colar na direita, né? Mesmo não tendo elemento, né? Ele fica colado. Tá vendo? Eu vou desligar a visualização do grid, né? Ele fez, colou primeiro à esquerda, colou primeiro à direita, e esse espaço daqui, vertical, é o mesmo espaço desse daqui de vertical. Toda essa área aqui é o mesmo espaço dessa área. Deixa eu ligar o modo do grid aqui para você poder perceber melhor. Além do Space Between, a gente tem o Space Evenly. O Evenly, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse espaço da esquerda, é o mesmo espaço dessa área verde que eu estou mexendo no mouse, que é o mesmo espaço dessa área verde que eu estou mexendo no mouse, que é o mesmo espaço dessa área branca aqui, lateralmente, né? Horizontalmente, porque é Justify. Se eu colocar o Space Around, ao redor, ele vou ter esse espaço branco, é metade desse espaço verde, ó, daqui, ó, da seta do mouse para cá, é o mesmo espaço daqui, da seta do mouse para cá, é o mesmo espaço daqui, de metade disso, da seta do mouse para cá, é o mesmo espaço desse branco aqui, beleza? Space Around. Tá na dúvida, dá uma olhada também no Normal, no vídeo anterior, para você conseguir entender. E aí, beleza, Guanabara, mas para que você precisa disso tudo? Para você alinhar o conteúdo e alinhar os itens, né, dentro de um grid. Você vai ver que é muito útil na hora da gente fazer o design dos sites. E para que serve essa gradezinha aqui? É para você testar qual é a melhor opção, certo? Às vezes você tá com um site e aí você quer que aquele negócio fique alinhado ali, mas tu não tá conseguindo mexendo no código. Tu vem aqui, clica, dá uma olhada e fala assim, pô, peraí, ó, isso aqui, ó, essa configuração aqui, ó, ela é perfeita para mim. Essa configuração aqui, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, Align Content é Space Between, Justify Content é Start, Align Items é Center e Justify Items, por exemplo, vai ser, sei lá, centralizado. Se você olhar isso daqui, pegar esses valores e digitar manualmente aqui, você vai ter exatamente o mesmo resultado visual. Lembrando que no Align Items e no Align Content e no Justify Content, você não tem as opções Start, End e Center, que o Center existe, mas o Start e End não existem aqui nessa janela. Pode ser que quando você está assistindo o vídeo já tenham colocado o Start e o End, mas não tem, tá? Só tem as opções aqui, que é o Center, o Space Between, o Space Around, o Space Evenly e o Stretch, tá? Não tem Start nem tem End. Mas beleza, então é isso. Se você chegou, você fez um site, só que não tá ficando na posição certa, você vem aqui, brinca com as opções, vê qual delas se encaixa melhor, decora essa parada aqui, você tem que decorar, vir aqui e digitar, tá? Porque aqui ele não tá alterando o seu código original, ele tá somente te dando uma visualização para você poder fazer um alinhamento melhor. Esse recurso de Grid View do navegador, ele é muito legal, ele também está presente, como eu disse anteriormente, no Microsoft Edge, que é basicamente o Google Chrome, só que a Microsoft pegou a versão gratuita e deu a versão open source, que é o Chromium, e deu
deu tapa dela, e também está presente na visualização do Safari. Esse eu tenho certeza que tem, se eu não me engano, o Firefox também tem, só não tenho minhas dúvidas no Opera, como eu disse anteriormente. Mas vai no Google Chrome que você tem essas visualizações aí, utilizando as ferramentas do desenvolvedor e vão te ajudar bastante. Não sei se você reparou, mas em todos os recados que eu estou fazendo aqui, todas as minhas aparições dentro desse novo módulo aqui do curso de HTML, eu estou utilizando essa máquina poderosa aqui, ó. Na verdade, eu vim te dar uma dica. Se você estiver precisando de uma máquina para aprender programação, para rodar todas as ferramentas e de quebra, nas horas vagas, dar aquela jogadinha, aqui ó, VivoBook 15 polegadas da ASUS. Esse modelo que eu estou aqui, ele tem processador de 11ª geração, um i7 de 11ª geração, 16 GB de memória, um SSD ultra rápido, padrão NVMe, e tem duas placas de vídeo, uma integrada na máquina e outra dedicada com 2 GB de memória. Então essa é uma máquina perfeita para você aprender muito, trabalhar, estudar e também jogar. Para maiores informações sobre essa senhora máquina aqui, você pode acessar em 2 sites, ou vivobook.com.br ou aprendacomasus.com.br. Então é isso, meu pequeno gafanhoto, meu querido, minha querida. Chegamos aqui ao final de mais uma aula mão na massa e no próximo vídeo a gente vai dar uma simplificada, porque às vezes fica confuso para align items, justify items, align content, justify content. Não daria para simplificar isso? Dá para simplificar sim. Só que é isso, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Ó, vai anotando essas paradas, porque quando a gente for fazer o exercício prático mesmo, o projetinho, né, o próximo projetinho aqui desse nosso módulo 5, vai usar grid layout, vai usar esses valores, vai usar essas propriedades e a gente vai simplificar sempre que possível, beleza? Vai anotando no seu caderno que com certeza você vai ter um guia de grid layout muito mais completo que muito livro por aí e mais completo que qualquer tutorial que a gente tem aí no YouTube. Fechou? Um grande abraço, não se esquece, deixa um like, se inscreve, habilita o sininho de notificação, porque isso ajuda demais o canal, assim como ajuda demais você visualizar a propaganda do nosso patrocinador. Toda aula tem uma propaganda do patrocinador e isso ajuda demais, porque o patrocinador foi quem tornou isso possível para você. Você só está vendo esse vídeo graças ao patrocinador, aos patrocinadores do curso de HTML. E essa aula teve um, mas cada aula tem um patrocinador diferente. Fechou? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!